Então, o nosso programa do URI é o 1488. Basicamente, ele lê uma entrada de 0 a 100, é, até o usuário digitar 0, aí termina o programa. Ele basicamente tem que fazer uma matriz, por exemplo, com o número X que foi colocado pelo usuário. Por exemplo, se for uma número 4, tem que fazer uma matriz de 4 por 4, como por exemplo essa daqui. Isso aqui basicamente funciona desse modo aqui. Por exemplo, se for 5. Além de ele ter que fazer uma matriz 5 por 5, ele tem que ir somando. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui para esse mesmo jeito de cima para baixo. Agora, caso ele comece com o número 2, por exemplo, ele tem que diminuir até o número 1 e logo após ir somando. Até infinito. O programa começa atribuindo uma variável a x, só para que não dê problema na hora do input, e ele entra em um while. Nesse while ele adiciona uma lista L, que vai ser onde a gente vai fazer os números. Por exemplo, se o cara ele digitar 2, a lista vai ser de 1 e 2. Aí tem um T, o T ele vai ser onde vai estar a resposta, é string zerada para onde vai estar a resposta. O X vai ser o input, que o usuário vai digitar para a ordem da matriz. Esse for ele serve para preencher a lista com os números. O I. O I ele é o index da lista. O I2 ele é uma unidade, tipo um ponteiro que aponta para a posição da lista que o I vai começar. E o I3 ele consiste nas linhas da matriz. E o cont consiste nas colunas. Caso o programa o usuário digitar 0, o programa ele fecha. E aqui tem um caso especial só para a primeira linha, só se for 1, no caso, o número digitado pelo usuário. Aqui esse z ele é uma variável auxiliar que vai receber os códigos e depois esses códigos são a string, ela vai ser adicionada no t, que é a resposta final. Ele dá um /n e adiciona de novo, só para pular a próxima linha. Aqui ele entra no programa em si. Ele entra em um loop e nesse loop ele tem, se o i3, o número de linhas, for maior do que o número da ordem da matriz, ele vai quebrar instantaneamente, vai parar o programa e vai depois imprimir. Se o i for maior do que 1, ou seja, se o index for 1, por exemplo, o número inicial de uma matriz que seja 1 e 2 ia ser 2. Então ele vai entrar aqui e caso o contador for igual a 1, que é a coluna, se for a primeira coluna, ele vai dar um espaçamento e vai adicionar o 2 aqui. Depois que ele adicionar o 2, ele vai colocar o 2 dentro da matriz. Ou, se não for, ele vai pegar a matriz e vai só adicioná-la com outro espaçamento. Porque tem dois espaçamentos, o espaçamento inicial e o espaçamento entre os números. Vai adicionar dentro da string e vai continuar. Aqui ele vai diminuir o número do cont não, do i, que é o index, e se for de 2 e 1, ele vai passar para 1 de novo. E ele aumenta o número do contador, ou seja, ele aumenta em uma coluna, e caso o i for igual a 0, ele vai quebrar no caso. Senão ele vai continuar fazendo esse while até ele diminuir, por exemplo, de 3 para 0 até chegar a 0. Então, agora na parte do else, basicamente o que acontece é entrar dentro de um while e nele a gente vai checar se é a primeira coluna. Se for a primeira coluna, ele vai somando infinitamente. E a primeira coluna sempre começa somando. Ela nunca chega a ter que diminuir alguns números para poder depois começar a somar. Basicamente o que esse segundo if faz é checar se ele está na última coluna. Se ele estiver na última coluna, ele faz um break e volta lá para a próxima linha. Pula para a próxima linha. Logo depois a gente tem o else.
que é caso não entre nessa exceção, ele basicamente é os números do meio da coluna, no caso. Ele só vai somando lentamente até chegar no último número e dar o break e voltar lá para a próxima linha. Agora a gente vai executar o programa para mostrar ele funcionando. É isso.